Olá, gente. Meu nome é Carla Capela Moraes, sou CEO e fundadora do COI e vim aqui para falar com vocês sobre a humanização da inteligência artificial na advocacia. A nossa empresa é uma empresa de inteligência jurídica e ela nasceu da necessidade real dentro do escritório, onde sou sócia e não toco mais a operação, a Raimundo e Capela, jurídico estratégico, que em 2014 foi provocada por um cliente com o objetivo de resolver um determinado problema. Na oportunidade, havia uma mudança de remuneração e o cliente colocou que ou cederia esse novo modelo ou o escritório não poderia mais atender no serviço. E eu saí muito inquieta dessa reunião e disse, bom, se alguém está fazendo, vamos fazer e vamos tentar fazer uma abordagem diferente. Comecei a estudar metodologias ágeis, Scrum, e vi que o que mais adaptava para uma dinâmica jurídica seria realmente a modalidade de Scrum. Entrei em contato com uma amiga minha, que trabalha na Apple, perguntei se ela conhecia, e aí, né, quando a gente ignora algo, realmente não existe pra gente. Depois é que eu notei com o tempo o nível da minha ignorância, porque a Apple trabalha com metodologias ágeis desde sempre. E ela me explicou que ela conhecia, que ela era licenciada e foi na minha casa e me explicou como funcionava. Naquele momento eu comecei a raciocinar como eu conseguiria colocar na prática o que era aquela metodologia ágil na teoria. No dia seguinte cheguei no escritório, para espanto de todo mundo. Eu disse que a partir dali a gente era metodologia ágil. As pessoas ficaram bem chocadas, porque é algo muito distante da realidade jurídica, pelo menos naquele momento, né, em 2014. E começamos a fazer dentro da dinâmica. Como é que funciona a dinâmica de metodologia ágil? Você tem um backlog, ou seja, uma lista de atividades que precisam ser realizadas, e você passa a ter um to do, doing e done, justamente para identificar o que é que você já vai fazer naquela rodada, o que é que está sendo feito e o que é que foi feito. Essa visualização precisa ser de todos, tá? Então, existe um ritual para essa informação ser gerada. Então, diariamente tem um meeting de mais ou menos 5 minutos, todos de pé, justamente para não demorar mais do que precisa. E é um momento que todo mundo sabe o que está acontecendo no planejamento, né? E que as pessoas conseguem identificar o que é que não está funcionando e precisa rapidamente ser resolvido, e o que é que está funcionando e, ok, vai finalizar o dia com aquilo feito, tá? Na metodologia ágil também tem algumas figuras que são relevantes para o desenvolvimento do racional. Por exemplo, você tem o dono do produto, você tem o master, né, o líder, que é o líder do time, e você tem o componente dos squads, que é como o time é chamado, tá? E isso é uma analogia até ao futebol americano. Squad é aquele time que avança em grupo, tá? Normalmente, numa dinâmica de metodologias ágeis, o trabalho em equipe ele é extremamente valorizado e, portanto, todos precisam estar muito ordenados de como eles vão obter o mesmo resultado e cada um desempenhando o seu papel. Então, foi com base nesse racional e trazendo essa lógica, depois de ela funcionar e ser validada pelo cliente como algo sensacional, né? Um mês da aplicação dessa metodologia, o cliente ligou para perguntar o que está acontecendo aí, a gente explicou, e ele disse, não, está perfeito, continue. E aí, depois de 2 anos mapeando toda a estrutura jurídica e aplicando metodologias ágeis, eu vi que o sistema que eu tinha na oportunidade não me atendia. E por uma razão muito simples. Era um sistema estático, onde existia um repositório de informações que o escritório precisava setar essas informações manualmente. Eu disse, bom, isso não funciona. A ideia é que o sistema consiga ter todas as informações que vêm da justiça para dentro, né? Que a gente não precise ir na justiça buscar, até porque CAPTCHA ninguém merece, e que ele, tendo em vista essa quantidade de dados, que existe uma inteligência maior que possa ler esses dados, tá? Eu sou uma usuária com dificuldade, quando a gente fala em tecnologia, eu tenho dificuldade de uso, porque eu tenho um pouco de medo de apertar no botão errado, de perder algum dado. Então, eu fiz uma interface que é muito simples para que pessoas como eu, que têm dificuldade, pudessem usar. O fato é que depois de mapear toda a estrutura, depois de verificar no mercado que outras estruturas funcionavam daquela forma, chegamos a um modelo ideal. E esse modelo, vendo que o meu prestador naquela época não oferecia, eu disse, bom, alguém no mercado oferece esse produto. E aí fui, busquei no mercado, passei 6 meses pesquisando,
E eu verifiquei que não tinha, porque todos eles eram muito parecidos com o que eu tinha anteriormente. Era um repositório estático que o usuário tinha que ir em busca da informação. Eu disse, bom, vamos fazer o sistema para Raimundo Capella. O ponto é que quando a gente começou a desenvolver e quando ficou pronto, as pessoas que olhavam e que tinham acesso queriam muito algo semelhante. Disse, nossa, a ideia é legal, a gente realmente tem uma mudança de fluxo, as coisas vêm para dentro do sistema e a gente não tem mais que ir. E isso facilita bastante o trabalho. A gente se chama COI, inclusive, porque COI é carpa em japonês, é o peixe que nada o maior trajeto no contrafluxo. Ele nada toda a costa da China para depositar as ovas no Japão e assim prosperar a espécie. Ele faz isso no contrafluxo. Então, é muito parecido com a dinâmica que a gente imprimiu à nossa tecnologia. Nadar no contrafluxo para chegar antes e poder entregar a estratégia jurídica. E como é que a gente faz isso? É onde eu vou mostrar para vocês alguns slides para vocês entenderem um pouco de como a gente tem feito esse trabalho, tá? E como ele pode realmente humanizar a advocacia, né, com o uso de inteligência artificial. Nós somos uma startup que o propósito é mudar a maneira de se fazer justiça no mundo e a gente usa tecnologia de alto nível, com inteligência artificial, com aprendizado de máquina e visão computacional. A pessoa não sabe passar. Nós estamos em 2020 e ainda é uma dor, tanto para os escritórios quanto para as áreas jurídicas corporativas, ter informação em tempo real, antecipar bloqueios, rastrear depósitos recursais e ativos judiciais de maneira rápida e eficiente, estar em compliance com a informação, localizar oportunidades de encerramento de processos, classificando os motivos. Ou seja, enxergar e analisar uma grande massa de dados. Em virtude desse problema e de ser um problema comum a todos, nós resolvemos unificar todos os sistemas judiciais brasileiros e, tendo em vista a massiva quantidade de dados, nós colocamos uma inteligência artificial que é embarcada na tecnologia de Watson da IBM para ler essa massa de dados e gerar inferências. Por que eu estou falando em dado e falando de uma maneira muito recorrente? Toda vez que a gente fala em inteligência artificial e em humanização da advocacia, o que a gente está querendo dizer aqui, a inteligência artificial ela é capaz de tornar advogados em super advogados. Então, ela consegue transformar um advogado em super advogado. Por quê? Hoje a gente vive num mundo em que tudo gira em torno do dado. Na verdade, a gente sempre viveu nesse mundo. O ponto é que hoje se percebeu que esses dados podem gerar tendências que geram estratégia. E com base nessas tendências, pode-se obter coisas melhores no mundo. Na área jurídica, quando a gente fala em dado, a gente tem dois problemas principais. Um, que o dado é não estruturado. O que é um dado não estruturado? Um dado não estruturado é aquele que não existe um formulário de preenchimento. Então, ele é tudo muito diferente de uma planilha de Excel. Tá? Então, são áreas que não são padronizadas, com informações que estão mais contidas em textos, né, do que em espaços. Um outro problema que a gente tem é do dado não padronizado, ou seja, é a possibilidade de cada pessoa em um sistema diferente inserir o dado como ela quer. E a gente sabe que isso é um problema recorrente, né? Nós sabemos que na área jurídica a quantidade massiva de dados está em peças, né, em textos escritos e não em formulários. E a gente sabe também que se você entra no PJE, você pode escrever de um jeito, juntado defesa, se você entra no SAD, juntado peça de contestação, se você entra no ProJudice, juntada peça de barreiramento. Não necessariamente nessa lógica, mas de uma maneira muito mista. E isso é um problema quando a gente fala de estruturação de dados para fins de inteligência, né, para fins de estratégia. Porque significa que você tem que realmente ter uma inteligência que mimetize a inteligência humana para ler numa velocidade que faça sentido, ou seja, que seja suficiente a tempo de entregar uma estratégia. E é quando a gente fala em eficiência. Tudo que acontece tardiamente não é eficiente, né? Uma das métricas, inclusive, da entrega de justiça é a justiça tardia não é uma justiça. O dado tardio é um dado ineficiente, é um dado que não leva ninguém para canto nenhum e não gera estratégia nenhuma, né? E é esse problema que nossa empresa está resolvendo.
Em virtude dessa resolução de problema, eu fui recentemente premiada pela IBM como uma das 35 líderes mundiais no uso de inteligência artificial para a área jurídica. As demais líderes são todas de outras indústrias, né? E da área jurídica eu fui a única no Brasil e na América Latina. Então, e por que existiu esse prêmio? Por que isso aconteceu? Por que eu fui reconhecida globalmente? Porque a nossa tecnologia, ela endereça a solução de um problema, tá? A inteligência artificial é a tecnologia que vai mudar o mundo nos próximos 10 anos. A pandemia, inclusive, antecipou muito isso. Isso ia acontecer mais ou menos entre 15 e 20 anos. E vai acontecer nos próximos 10. E por que é que essa tecnologia é tão importante e tão relevante na mudança do mundo? Porque até hoje a gente vem produzindo dado de uma maneira completamente descoordenada. E cada dado desse pode gerar um determinado tipo de solução, a depender de como o interlocutor está lendo essa solução, né? É por isso que se fala tanto em ciência de dados, porque é a maneira que você tem de interpretar o que você está lendo para gerar uma inferência. Hoje a nossa tecnologia ela é capaz de gerar essa inferência, né, que é tida em dashboard, com dashboard de análise, como tem aqui. Tá? E por que a gente fala que a inteligência artificial jamais vai substituir o humano? Porque o objetivo da inteligência artificial é fazer justamente o que o humano não consegue fazer, que é o exame massificado de dados para gerar uma inferência, para que o humano interprete essa inferência e consiga gerar estratégias a partir disso. Então, no momento que a gente fala de uso de inteligência artificial, diferentemente do que vem se propagando no mercado, eu acredito que é o pouco conhecimento que as pessoas têm tido sobre inteligência artificial, né? Quando a gente fala isso, nós estamos falando em conseguir ler uma quantidade massiva de dados num espaço muito curto. Por exemplo, um advogado ele demora em média 2 horas para ler um processo. A nossa inteligência artificial, para ler o mesmo processo, tirando inferências dele, demora 6 segundos. Veja, não dá para se competir com a tecnologia, por uma razão muito simples. Não existe a necessidade de se competir com a tecnologia, porque a tecnologia ela vem para complementar o trabalho humano, ela não vem para substituir o trabalho humano. E é aí onde a gente vem com um entendimento que é muito relevante, que é a colocação do advogado no mercado, nesse mercado que já existe, que está sendo colocado como futuro, mas que é um futuro que já começou, né? De novo, a pandemia ela conseguiu antecipar tendências, mas a pandemia também fez com que as pessoas começassem a usar tecnologias que já existiam, que não eram tão jovens assim. Por exemplo, a sala virtual é algo que sempre existiu e as pessoas começaram a usar mais aqui, agora, né? Em outras situações, seria pouco provável se fazer uma transmissão como essa que nós estamos fazendo agora. Então, graças à tecnologia, e é uma tecnologia conhecida, né? Porque essas salas virtuais não surgiram nessa pandemia, né? Elas surgiram bem antes, essa tecnologia já é uma tecnologia dominada, e agora com a necessidade que as pessoas têm, por questões sanitárias, por questões econômicas, de fazer tudo isso online, de maneira remota, e sem retirar empregos, porque quando a gente fala em tecnologia, acho que o maior medo é que empregos sejam retirados, e aí a gente traz de novo esse viés. A tecnologia ela não tem como fundamento, ou como norte, ou como objetivo, remover pessoas do jogo. Muito pelo contrário. O objetivo da tecnologia é ser inclusiva. E como é que a gente consegue ser inclusivo trazendo inteligência artificial? Fazendo com que essa inteligência artificial, que lê um dado em 6 segundos, dê suporte e alicerce a uma estruturação estratégica desse advogado que tem um serviço. Então, um advogado consegue ler um material em 2 horas. Uma inteligência artificial faz isso em 6 segundos. Um advogado consegue ler em 2 horas e ele consegue, por dia, ler 4. Uma inteligência artificial, ela lê uma base inteira e retroanalisa a base inteira durante o dia todo. Então, existe uma mudança, né, de paradigma em relação ao uso do tempo. Quando nós pensamos hoje em uso do tempo, e nós fomos também convidados pela pandemia a refletir sobre esse uso do tempo, nós começamos a ter acesso ao conceito de escassez e de autolimitação. Por que escassez? Porque todo o tempo é autolimitado, uma vez que ele seja gasto, ele não pode ser recuperado, né?
e ele precisa ser gasto da melhor maneira possível, ele não deve ser desperdiçado. E aí é onde novamente entra a tecnologia. Com o uso da tecnologia, você consegue, principalmente voltado para a leitura de dados e produção de inferências, você consegue fazer com que o tempo da área jurídica, seja de um corporativo, seja de um advogado de qualquer porte, né, de um escritório de qualquer porte, consiga, com a quantidade de pessoas que ele tem, fazer o trabalho que é burocrático de uma maneira automatizada, ou seja, ele ganha tempo, ele gera tempo produtivo, e além disso, ele ganha tempo para pensar na estratégia, coisa que hoje não é possível porque existe uma pesquisa recente que fala que 70% do tempo dos operadores jurídicos é desperdiçado com tarefas burocráticas. Olha, se o que nós temos de mais relevante é a nossa criatividade, né, que é a inteligência brincando, como já dizia Einstein, não faz sentido nenhum nós deixarmos a nossa criatividade, a nossa inteligência para um segundo plano, quando temos a tecnologia para usar isso de maneira contundente, de maneira efetiva. Então, quando nós falamos em usar a tecnologia de inteligência artificial para humanizar a área jurídica, é justamente porque a inteligência artificial é um meio de se potencializar o que já existe na área jurídica, que é inovação, criatividade, inteligência. E por que eu digo inovação, criatividade e inteligência? Eu desconheço uma profissão que seja mais inovadora do que a profissão jurídica. A gente está recorrentemente, como advogado, pensando em novas teses, defendendo novas teses, conversando sobre essas mesmas teses para afirmar um determinado ponto de vista. Talvez não exista ainda muito claro para o operador jurídico que isso é uma grande inovação. Você conseguir analisar uma regra, analisar uma jurisprudência, né, e inferir coisas diferentes sobre aquilo que já está posto é uma grande inovação, né? E isso é muito interessante, enfim, ao longo das coisas que você vai fazendo, você vai descobrindo os nomes, mas isso é uma lógica do design thinking. Quando você coloca o cliente no centro da dinâmica, você está gerando uma dinâmica de design thinking e cujo objetivo é resolver o problema do cliente. Então, qual advogado que não faz isso? Todos os advogados fazem isso, todo operador jurídico busca isso. O operador jurídico, quando tem uma nova tese, ele está pensando em resolver o problema de um cliente. Então, a área jurídica, por natureza, é uma área inovadora. A área jurídica, por natureza, e por menos que acredite, é uma área que se antecipa a tendências, mas, paradoxalmente, tem resistido a fazer essa disrupção que já existe, né? Hoje, a área jurídica ela vai se dividir entre dois profissionais. Aquele que vai na frente, vai surfar essa onda de mudança, que é necessário, que já está acontecendo, e aquele que vai ser engolido pela onda de mudança, porque ele entrou numa dinâmica negacionista, que obviamente não vai fazer com que ele progrida, muito pelo contrário, vai fazer com que o concorrente dele progrida, vai fazer com que ele não consiga entrar num campo de discussão que é um campo mais legítimo e mais igual, que é o campo das ideias, né? Hoje a gente tem estruturas que são muito grandes e por isso elas têm uma dinâmica de acesso maior a clientes do que, por exemplo, estruturas menores, né? E quando a gente coloca inteligência artificial, a gente está fazendo com que, ao invés de você disputar por tamanhos de estrutura, você consiga disputar por conhecimento, por criatividade, por melhor inteligência. Eu não estou com isso dizendo que grandes estruturas não possam se beneficiar. Muito pelo contrário, grandes estruturas podem e devem se beneficiar. Só que elas têm um benefício em relação à qualidade da produção do dado. Hoje, quando a gente fala nessa setagem de dados, ela é feita manualmente. Na nossa tecnologia, ela é feita de ponta a ponta, de forma automatizada. Então, por exemplo, quando você faz a captura de dados de capa, isso é automatizado. Quando você faz a captura de instâncias, de dados de instâncias, isso é automatizado. Quando você faz a captura dos andamentos judiciais, é automatizado. Quando você faz a captura de todos os documentos dos autos, isso também é automatizado. Então, com isso, você faz com que o time ganhe tempo para que ele consiga gastar no que importa. Teses jurídicas novas, melhoria das defesas, melhoria da gestão de conhecimento, despachos, né? E fazer a alocação desses 70% de tempo que é desperdiçado com tarefas burocráticas para tempo produtivo, né? Ao invés de desperdiçar tempo, vamos gastar tempo, né? Numa corrente de pensamento muito de Rubem Alves, que é
gaste tempo com as coisas que interessam, né? Porque o tempo, ele é autolimitado, o tempo é um recurso escasso, precisa ser muito bem aproveitado para fazer sentido. O objetivo do dado também, quando a gente fala, é gerar estratégia. Toda vez que a gente tem um aproveitamento melhor do tempo, com uma leitura mais efetiva do dado, a gente consegue gerar estratégia e se antecipar à necessidade do cliente. Por exemplo, a nossa tecnologia é capaz de identificar um bloqueio 48 horas de ele acontecer. Por uma razão muito simples, nós vamos do andamento judicial. Então, isso faz com que você consiga chegar para o seu cliente e antecipar ele. Olha, vai haver um bloqueio aqui, precisamos trocar a garantia. No caso de um escritório, de uma dinâmica em que seja o autor, você também consegue se antecipar aos eventos, né, se beneficiando da dinâmica que vai acontecendo. Isso hoje, na nossa tecnologia, só é possível porque nós unificamos todos os sistemas judiciais brasileiros. Então, justamente para não ter que esperar por uma publicação para tomar uma providência, né? O efeito também que isso causa é a mitigação de risco, porque você deixa de ter um início do prazo já com o prazo em curso para poder se antecipar esse prazo e fazer a mudança acontecer, a estratégia acontecer, tá? Eu tenho uma visão muito otimista em relação ao futuro, principalmente em relação ao futuro da profissão jurídica, né? E tenho uma visão muito realista sobre a mentalidade das pessoas para fazer essa disrupção. Quando eu falo de uma mentalidade muito otimista, é sobre o fato de que o direito evolui com a sociedade. Eu desconheço, né, e acredito que todos os advogados desconheçam alguma sociedade que, de uma maneira direta ou indireta, não está regida por princípios de direito, né? Até as sociedades mais primitivas, elas têm uma dinâmica jurídica peculiar e menos desenvolvida, mas ela vai ter uma dinâmica de resolução de conflitos, de regramento, né? E o que é isso se não direito? E quando a gente fala sobre o uso de tecnologia, de novas tecnologias, né, tecnologias emergentes e de inteligência artificial, com aprendizado de máquina, visão computacional, que é algo muito mais aprofundado do que a caixinha toda de inteligência artificial, né? A gente está falando que as pessoas estão ficando com receio de perder empregos para máquinas, quando, na verdade, se elas olharem para frente, vão verificar que agora, semana passada, o Japão acabou de lançar, está em fase de testes, carro voador. Elon Musk acabou de lançar um chip que repassa a experiência de uma pessoa. Então, a pessoa vai morrer, vai deixar lá o chip da vida dela, né, dos pensamentos dela naquele chip e outro pode ler e herdar isso. E isso são conflitos do futuro que eu estou vendo as pessoas muito pouco preocupadas, né? Então, que profissional você quer ser? É esse profissional que está numa teoria negacionista da tecnologia? Ou é esse profissional que está se antecipando a uma tendência jurídica, né? Porque o direito ele só evolui, porque a sociedade vai evoluindo, então o direito vai junto, né? Imagina nesse caso do chip, né? Dos pensamentos. Imagina um herdeiro que está pegando lá o testamento, ele pega lá o chip, viu que a vida toda ele foi adiado por aquela pessoa que passou os bens para ela e passou por uma questão de conveniência, ele vai lá ouvir aquilo. Tem dano moral aí? Então, assim, tem inquietações. No caso do carro voador, por exemplo, tem crimes ambientais que podem estar envolvidos. Se você atropela um pombo, isso é um crime. Como é que vai regular a questão do seguro? Como é que vai regular a questão de um carro bate no outro ou um carro atropela um poste, né? Então, são questões que as pessoas deveriam estar pensando agora, ao invés de se preocuparem se a tecnologia vai ou não tomar lugares. Porque, assim como eu estou mostrando, não é provável que isso aconteça. A ideia é que a tecnologia venha gerar mais agrupamento, gerar mais compartilhamento, né? E isso é uma questão muito relevante, porque quando a gente fala em times de trabalho, em squads, nós estamos falando que todos precisam ter a mesma visão de horizonte. Todos não precisam pensar da mesma maneira, mas precisam ter a mesma visão de horizonte. E essa visão de horizonte futura, ela aponta para o compartilhamento. Compartilhamento de ideias, compartilhamento de trabalhos. Imagine um mundo que vai se tornar cada vez mais global, onde um advogado que está aqui pode advogar em qualquer lugar do mundo, porque ele vai emprestar a criatividade dele, né? Ele não vai precisar se ater a um determinado ambiente
geográfico. Ele vai poder compartilhar e dividir a experiência dele com um advogado em outro lugar onde o conhecimento dele seja muito relevante. Então, vamos começar a pensar o direito de uma maneira mais macro, porque é isso que vai acontecer nos próximos 10 e 15 anos. Então, quando a gente fala em direito, ele sempre está associado à estratégia. O novo direito, se é que a gente pode chamar de novo, ele está associado à estratégia. A estratégia financeira, a estratégia jurídica, a estratégia de desenvolvimento de novas teses, né? E isso é extremamente importante e relevante. Então, é fundamental que o advogado que quer se preparar para o futuro, que já começou, o advogado que não quer ser engolido pelas mudanças que já estão acontecendo, abrace a tecnologia, porque é o único meio que ele tem realmente de evoluir, é o único meio que ele tem de continuar sendo competitivo e se tornar ainda mais competitivo dentro desse mercado. Meu nome é Carla Capela Moraes, sou CEO e fundadora do COI, Inteligência Jurídica, e a nossa proposta é mudar a maneira de se fazer justiça no mundo através do uso da tecnologia.